Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mineração em Garimpo. No vídeo de hoje eu vim falar com você sobre geofísica. Antes de tudo, meu nome é Daniel Martins, eu não sou geofísico, tá? Mas eu trabalho com mineração e esse canal aqui vem como objetivo ajudar mineradores e garimpeiros no desenvolvimento dos seus negócios com uma visão empresarial, né? Uma vez com empresário, sempre empresário, você vai ter sempre a visão de que você precisa pelo menos conhecer todos os processos para que você possa contratar os melhores profissionais. Assistir um vídeo no YouTube, ler um livro, como dezenas de livros que tem aqui sobre mineração, não vai te fazer um profissional, não vai te fazer um engenheiro de minas, não vai te fazer um geólogo, ou um geofísico, ou um metalúrgico, ou um químico, embora todas essas profissões, todos esses profissionais, eles são necessários para uma mineração profissional, né? Afinal de contas, uma mineração profissional conta com toda a parte, né, de estudo, de validação dos depósitos e depois, com viabilidade econômica, a estruturação de uma mina, né, de uma mineradora. Então, garimpeiro não, o garimpeiro costuma já fazer o teste, bateou, deu certo, ele vai lá e começa a trabalhar. E às vezes perde o filão, perde o veio, produz durante um tempo e depois para de produzir. É aquela vida que você conhece. Então existe essa diferença. Meu objetivo aqui é trazer profissionalismo para o garimpeiro, para esse profissional, através do conhecimento. Porque quando você detém conhecimento sobre todos os processos, você entende as suas necessidades, você entende aonde esses profissionais podem se encaixar dentro do seu processo, dentro da sua extração, dentro da sua mineração. E você pode contratar bons profissionais baseados principalmente no seu nível de conhecimento que você detém sobre aquele tema. Como contratar um bom gerente se você não sabe o que um bom gerente faz? Como contratar, seja lá em qualquer tipo de negócio, como contratar um bom vendedor se você não sabe o que um vendedor faz, como um vendedor deve agir, o que um vendedor deve fazer, que é vendas. Se você não detém esse conhecimento, é muito difícil você conseguir, na primeira contratação, no primeiro contato com ele, perceber se aquele cara é competente, se aquela mulher é competente ou não na sua função. E acontece com todo mundo, inclusive aconteceu comigo. Meu primeiro contato com geofísica, quando eu vi esse termo geofísica, eu tomei um tombo, né? Um golpe. Contratei uma empresa, contratei um profissional, ele me cobrou R$32 mil para fazer um estudo, né? Que tinha um satélite que conseguia visualizar a Terra, ia me dizer ali onde é que estavam os melhores lugares para eu fazer um furo ali e começar a trabalhar, onde está passando o filão, né? Isso tudo era uma grande mentira. Então, como que eu descobri que tudo é uma grande mentira? Através dos estudos. Somente estudando é que a gente consegue entender o que é verdade, o que é fato e o que é ilusão, né? E fui buscar muito conhecimento. Infelizmente, na literatura brasileira, a gente não encontra muita coisa, né? Em português não encontra muita coisa. Então, nossos vizinhos, os irmãos, não os argentinos, mas os peruanos, os chilenos, os mexicanos, inclusive, também, detêm muito conhecimento sobre mineração e é onde eu tenho buscado a minha maior fonte de inspiração, né? Fonte de pesquisa para mineração é com eles. E obviamente a gente vai acabando cada dia mais, são várias profissões envolvidas, né? São várias áreas de atuação, né? Porque se você for parar para pensar, você precisa de uma mineração, você precisa de um geólogo, você precisa de um engenheiro de minas, você precisa de um geoquímico, você precisa de um químico, um engenheiro metalúrgico, são diversos profissionais que você vai precisar, né, durante a sua empreitada como minerador, né? E eu trago aqui essa informação para você. Como que eu fui percebendo? Uma das primeiras coisas que eu percebi é que na geofísica ela pode ser feita aérea, terrestre ou no mar, marítima. São as áreas de atuação dentro da geofísica. E para entender geofísica, você tem que comparar com o que a gente conhece, que é a geologia. Que geologia é o estudo da Terra, através da observação, praticamente assim, e confirmação através da química, né, da geoquímica, das rochas. Então você consegue identificar as rochas, os tipos de rochas, os tipos de minérios, né? A geofísica
ela também é o estudo da Terra, mas ela utiliza métodos indiretos. São métodos geofísicos. Aquelas aulas que a gente tinha lá na 8ª série, 1º ano, 2º ano, 3º ano do ensino médio, são as áreas, né, de pesquisa, são a área matemática e física é muito utilizada na geofísica para tentar descobrir quais são as rochas sem a necessidade de fazer uma perfuração no solo, retirar aquela rocha e olhar e dizer assim, olha, né, o geólogo faz isso, né? O geólogo olha para o testemunho e diz, olha, aqui tem uma rocha ígnea, aqui tem uma rocha da zona, sei lá. Enfim, ele olha para aquilo ali, vamos confirmar agora através da química. Então vamos mandar para o laboratório, e o laboratório vai moer esse testemunho e vai dizer para a gente o que tem aí. Inclusive se tiver ouro, se tiver outros minérios, outros minerais também. Então, enfim, esse é o método do geólogo, né? Da geologia. É da observação e da confirmação. Então você vê que as profissões, né, os profissionais envolvidos na mineração estão interligados. Mas antes da geologia, a gente tem a geofísica. A geofísica, utilizando métodos indiretos, permite que a gente consiga delinear, delimitar ou imagiar, que o pessoal chama muito assim, que é criar uma imagem do que tem no subsolo antes mesmo da gente fazer uma perfuração. Isso evita, para nós mineradores, para nós garimpeiros, gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque se você vai fazer uma pesquisa e você vai gastar com furo, ou se você nem faz furo, você já vai direto para a extração, para o processo. Você coloca uma escavadeira, coloca o óleo diesel e começa a escavar, você está gastando dinheiro, né? Está investindo um dinheiro ali que pode dar retorno, se tiver realmente um minério, mas se não tiver, você investiu muito e você perdeu. E mesmo assim, todo aquele dinheiro que você investe na mineração, em maquinário, para você escavar, para você descobrir o que tem ali debaixo da terra, ele é muito alto se comparado ao investimento que pode ser feito em geofísica para entender o que tem debaixo do solo, sem a necessidade de gastar esse dinheiro e com um resultado muito melhor, mas muito, muito melhor. E aí, entrando dentro da geofísica, existem os métodos geofísicos. Então, dentro dos métodos geofísicos, cada método vai usar uma fórmula, não vou me deter aqui essas fórmulas, mas vai usar uma fórmula que algum físico aí há alguns anos atrás inventou, criou, descobriu, né? Ninguém inventou nada, a física já existia, né? A matemática já existia, só foi descoberta. Então, por exemplo, existe o método de gravimetria. O que é o método de gravimetria? É um método onde você consegue identificar a diferença de densidade das rochas. Então existe um sistema, um método de pesquisa através da geofísica, onde utilizando-se esses resultados, determinada rocha tem uma gravidade, né? A gente aprende que a gravidade é igual 9,5, eu acho, alguma coisa assim, na escola. Mas a gente entende que as rochas têm densidades diferentes, tá? Quando você usa gravimetria, você consegue identificar rochas de densidades diferentes. O que acontece ainda na gravimetria? Ela não vai servir para todo tipo de minério. Por quê? Porque alguns minérios têm gravidades, ou seja, têm densidades muito próximas. Então, se eles têm densidades muito próximas, a gente consegue identificar essas densidades, mas não consegue delimitar o que é, por exemplo, uma rocha de pegmatito, o que é um quartzo, são muito próximos ao que é um calcário, enfim, na gravimetria a gente não consegue fazer isso. Mas é utilizado a gravimetria para busca por exemplo, petróleo, tá? Gás natural. A diferença de densidade a gente consegue identificar e achar esses depósitos. Mas não só isso, é utilizado também, por exemplo, a magnetometria. A magnetometria é outro método, né, geofísico, onde você consegue identificar se um material tem uma tendência a ser magnético ou não, né? Se ele é ferromagnético. Então, por exemplo, hoje a mineração dos carajás, né, a da Vale gigante de ferro, foi encontrada utilizando magnetometria.
Então a magnetometria serve para encontrar minérios que são magnéticos. E ele vai aparecer no sistema, ele vai conseguir mostrar se um determinado material é magnético ou não é magnético, é amagnético, né? Se ele tem susceptibilidade magnética. Todos esses métodos, esses dois métodos que eu falei, você pode utilizar eles de várias formas, né? Terrestre, marítimo, enfim. E a magnetometria, que a CPRM, que era a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, acho que é esse o nome, do Brasil, fazia, era uma pesquisa aérea. Então passava um avião com o equipamento da magnetometria, fazendo a magnetometria, um magnetômetro, né? E ele fazia o estudo da Terra e conseguia encontrar grandes depósitos. Existe uma margem de erro, mas para grandes depósitos não existe tanta margem de erro. Você vai conseguir ver no magnetômetro, quando há um grande depósito. Depósitos menores, que é o que sobra para nós garimpeiros e pequenos mineradores, você só vai conseguir fazer isso com uma magnetometria terrestre. Mas a magnetometria já não é muito boa para ouro, tá? A não ser que esse ouro esteja associado a ferro. Mas para ouro, na maioria das vezes, como ele é encontrado em material aluvionário ou em quartzo ou em rocha, você não vai conseguir encontrar esse ouro utilizando magnetometria. Existem métodos, por exemplo, de eletricidade. A eletricidade, utilizando, você coloca dois fios, traduzir para você, colocou dois fios de um lado, dois fios do outro, e você emitiu uma corrente elétrica, você consegue calcular resistividade elétrica, toda essa parte, e você consegue identificar onde tem água. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de geofísica, para encontrar água, você utiliza métodos elétricos. Então, todos esses métodos são muito interessantes, mas eu ainda não falei do principal deles, que é a sísmica. A sísmica, ela pode se dividir em sísmica de refração e sísmica de reflexão. Vou me deter nesse vídeo e explicar cada uma delas? Não, mas vou te dar um resumo. Lá na nossa faculdade ou lá na escola, você aprendeu que quando uma onda bate em algo e ela retorna, isso é um movimento de reflexão. A onda bateu e voltou. Quando a onda bate e se desvia, esse é um movimento de refração. E acredite ou não, existe um conteúdo muito, mas muito vasto e muito denso para estudar o movimento das ondas sísmicas, que podem vir de uma fonte natural, que é assim que a gente consegue medir os terremotos, né? Então a gente viu uma onda sísmica, o nosso sismógrafo, né? Que é o aparelho que consegue registrar essas ondas, consegue identificar um terremoto a milhares de quilômetros de distância e antes mesmo da gente sentir o choque, ele já avisa que está tendo um terremoto. Isso é incrível, né? Então, isso veio a salvar muita gente, né? Movimentos de placas tectônicas, isso é uma tecnologia que foi utilizada e salvou muita gente no mundo todo, tá? Mas não existe só as fontes naturais, essas fontes podem ser criadas. E aí que entra a mineração, que a sísmica, ela é usada principalmente na busca por petróleo. Ela foi utilizada, é um método muito caro, e ela foi utilizada durante muito tempo para pesquisa de petróleo, porque ela consegue chegar a profundidades inimagináveis e a gente consegue, através da sísmica de reflexão, da sísmica de refração, utilizando esse tipo de sísmica, esse método geofísico, encontrar petróleo, encontrar gás natural, enfim. Acontece que a gente já, depois do pré-sal, muitos geofísicos do Brasil perderam, entre aspas, o emprego. Por quê? Porque depois que já foi encontrado, depois que já foi feito os estudos, não tem mais o que fazer. E aí a sísmica começou a entrar começou a ter um papel de mais de relevância dentro da mineração. Na mineração de cobre, de manganês, de ouro, e seja lá qual for o minério, tá? Lítio, terras raras, enfim. A sísmica consegue trabalhar e dar resultados muito positivos. Basicamente, eu tenho um equipamento aqui, vou mostrar para você. Isso aqui se chama geofone, tá? Isso aqui é barato, tá, gente? É bem barato. Isso aqui você vai... As indústrias fabricam isso aqui muito barato. Mas
O que é o geofone? Isso aqui vai na Terra, né? Colocou dentro da Terra. E isso aqui vai conectado num sismógrafo. O geofone, quando ele é colocado na Terra, existe uma bobina aqui dentro. E essa bobina ela está em inércia. Quando se emite uma onda, certo? Sonora, uma onda sísmica, que essa onda vai atravessar todos os materiais, todos os minérios no solo e retorna. Esse aparelhinho aqui cria uma onda elétrica, né? Cria um sinal elétrico por causa dessa mudança, desse movimento dessa bobina que está aqui dentro com ímã. E esse sinal elétrico percorre esse cabo e vai ser registrado por quem? Pelo sismógrafo, tá? Que é quem vai gravar o sinal. Esse conjunto de sinal passa por alguns processos. Primeiro, existe a coleta desses dados, depois a limpeza dos ruídos desses dados, depois da limpeza a gente vai para o processamento desses dados e por último a interpretação desses dados. São 4 processos muito bem definidos e que somente profissionais de muito gabarito conseguem fazer o processo final bem feito, que é a interpretação desses dados. Porque o que você vai ter na sua tela é uma imagem cheia de ruídos, né? Colorida ou não, você vai ter um imageamento do que tem debaixo da terra. E com esse imageamento, você consegue fazer uma interpretação de quais são os diferentes tipos de minérios que podem existir ali, que serão confirmados aí sim com um furo de sonda. Tá, Daniel, mas então por que eu faço a geofísica antes se eu vou ter que fazer o furo de sonda de toda forma? Tá aí o lugar, a questão que você não captou. Se você consegue fazer o imageamento de todo o subsolo e consegue criar modelos onde você visualiza diferentes tipos de minérios, ao invés de fazer 50 furos de sonda, que é muito dinheiro envolvido, você vai fazer 1, 2, 3 furos de sonda. E nesses 1, 2, 3 furos de sonda, você vai conseguir fazer com que eles, obviamente, sob a orientação de um geofísico, né? Você vai conseguir fazer um furo que atravesse todas essas camadas, a fim de que você consiga depois, através dos testemunhos, visualizar essas camadas e identificar qual tipo de minério em cada camada que você tinha no seu modelo imagiado. Então, o que significa isso? Se eu perfurei e fiz um furo de sonda que atravessa um minério do tipo A, um minério do tipo B, um minério do tipo C, e esses minérios têm velocidade de propagação de ondas diferentes, ou seja, são minérios que eu consigo identificar que são diferentes, quando eu faço o furo de sonda e eu consigo visualizar qual é cada tipo de minério e nomear o minério tipo A, o B e o C, eu suponho que todos os outros minérios que estão imagiados dentro dessa imagem através desse processo geofísico também são os minérios que eu predeterminei agora com esse furo de sonda. Faço um segundo furo e confirmo isso. Então, é algo realmente assim revolucionário na indústria da mineração, que é a sísmica de reflexão. Não só isso, mas a gente entra dentro de outros aspectos, que é a tomografia sísmica, que é a interferometria sísmica. São coisas muito mais difíceis de explicar aqui para você, mas que num segundo momento eu posso trazer um vídeo explicando para você tudo isso. O que acontece hoje no Brasil, tá? E eu acredito que no mundo. Normalmente, quem faz a aquisição sísmica não é o mesmo que faz a interpretação sísmica. O que é a aquisição? É ir lá no meio do mato, lá na fazenda, colocar os aparelhinhos no chão, fazer uma fonte sísmica. O que é a fonte sísmica? Pode ser um martelo batendo num ferro, e aí quando aquele martelo bate no ferro emite uma onda, né, sísmica. Pode ser através de uma explosão, pode ser dinamite, inclusive. Pode ser no mar, se for marítimo. Utiliza-se uma coisa chamada airgun, né, que é uma arma de ar comprimido,
para poder causar essa onda sísmica. Então, você consegue gerar uma onda e essa onda, ao atravessar os minérios, eles são refletidos e cada minério vai dar um tempo de reflexão da onda diferente. Captou aí como é que funciona a geofísica? A sísmica de reflexão é isso. Cada minério tem uma velocidade de propagação de onda e através dessa velocidade de propagação de onda você consegue identificar cada tipo de minério. E você confirma isso através do furo de sonda. É mais ou menos o que o geólogo faz. O geólogo faz o furo de sonda e confirma isso através da química, tá? Só que o custo envolvido para você conseguir fazer um imageamento 3D, descobrir onde está passando um veio de ouro, qual o tamanho do seu depósito na sísmica, é um custo caro, né? Normalmente é para as grandes mineradoras, mas tá? Era para as grandes mineradoras. Porque o que a gente conseguiu trazer, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo para você, é algo fantástico. Porque o que é caro hoje? Esse equipamentozinho aqui é barato, tá? Muito barato. O problema tá no aparelho que faz a gravação desses dados, que é o sismógrafo. O sismógrafo ele é muito caro. Se você for fazer um conjunto com 24 geofones hoje, numa empresa gigante que tem aí no mercado, que é a única basicamente que as mineradoras todas utilizam, você vai gastar aí em torno de 400 a 500 mil reais para comprar esses equipamentos. E como eu vinha falando, quem faz a captação dos dados não é o mesmo que faz a interpretação. Então tem algumas empresas hoje no mercado que fazem a captação dos dados, mas não fazem a interpretação. Você minerador, você dono de mineradora, você precisa ter um profissional que vai fazer a interpretação para você, porque eles meio que não se responsabilizam com a pesquisa. Tá aqui a pesquisa, tá aqui os dados, toma, faz tua interpretação. Inclusive são necessários computadores ultrapotentes para poder fazer o processamento desses dados e entregar uma imagem no final, tá? Porque é muito dado mesmo que é coletado. E são muitas vezes que você vai fazer uma onda sísmica ali e captar. Mas um conjunto com 24 geofones hoje, na Geometrics, que é uma empresa muito bem conceituada no mercado, com os impostos, com tudo, vai chegar no Brasil a 500 mil reais. O que acontece? Nós conseguimos baixar muito, mas muito o custo desse sismógrafo, porque a gente criou, né? Eu falo a gente porque eu tenho um sócio hoje, uma empresa de geofísica. Ah, Daniel, você está vendendo seu peixe? Não, presta atenção. O conhecimento aqui você está aprendendo de graça. Você não precisa me contratar para aprender o que eu estou te ensinando aqui. Esse equipamento, que é o sismógrafo, nós conseguimos desenvolver esse equipamento por R$1.000, por menos de R$1.000. Então nós temos hoje um sismógrafo brasileiro, é o primeiro sismógrafo brasileiro. Vou trazer para vocês aqui em vídeo, mostrando ele funcionando, muito em breve. E a gente conseguiu desenvolver o primeiro sismógrafo brasileiro, onde a gente consegue não só fazer captar esses dados, fazer essa coleta de dados, mas fazer essa coleta de dados no nível que os sismógrafos, que os geofones, que os equipamentos que tinham no mercado disponível até então não conseguem. A gente consegue ter uma resolução maior. Isso significa que a gente consegue visualizar uma imagem muito mais bem definida. Quando eu falo de resolução, eu quero que você entenda do seguinte aspecto. Como que a gente determina uma resolução? Pela quantidade de pixels. Então, quantidade de pixels de uma tela, a gente consegue ter uma noção de resolução. Nos sismógrafos, nos equipamentos tradicionais que existem hoje, é como se eles captassem um ponto a cada 50 metros. Por quê? Porque eles foram preparados e constituídos para pesquisar grandes depósitos de petróleo. Então, um ponto a cada 50 metros consegue me dar uma imagem muito boa para conseguir identificar se há petróleo ou não. Quando eu falo para você que eu consigo um ponto a cada 2 metros ou a cada 50 centímetros, eu estou falando para você que eu consigo uma imagem muito mais bem definida do que tem entre esses pontos a cada 50 metros. Então, para grandes depósitos, o que existe hoje na sísmica de reflexão funciona, tranquilo. Mas para pequenos depósitos que ainda são economicamente viáveis, para pequenas mineradoras, hoje essa sísmica já não funciona.
ela já não vai conseguir entregar os resultados que você, minerador, está procurando. Então você só vai conseguir isso através de quê? Dessa nova tecnologia que construiu e constituiu esse novo equipamento de geofísica, né? Esse sismógrafo brasileiro com um custo muito barato que se traduz em quê? Se traduz num custo de aquisição muito barato. Então antes, um equipamento desse de 500 mil reais, quanto que era um serviço de uma empresa que fosse fazer uma captação de dados, uma coleta de dados de sísmica? Era muito caro, muito mais caro. Quando a gente fala em mineração, gente, muito caro é 10 milhões, 20 milhões, não é coisa de 100 mil, 200 mil não. Tô falando para vocês que é caro mesmo. A sísmica é caro, porque é para petróleo, então é um negócio assim multibilionário, né? Então é muito caro a sísmica fazer hoje. E essas empresas de mineração grandes, elas têm seus próprios geofísicos que fazem a interpretação. Vou traduzir para você. Você machucou seu pé. Tava correndo, pá, quebrou seu pé. Você vai pro ortopedista. O ortopedista manda você fazer o quê? Um raio-x. Quem faz o raio-x é um profissional. Eu não lembro agora o nome desse profissional que faz o raio-x, mas quem faz o raio-x é um profissional. Quem faz a interpretação do raio-x, muitas das vezes não é esse profissional. Quem é? É o ortopedista. Então o ortopedista que vai olhar e vai dizer assim, quebrou, vamos ter que engessar. Então, nesse momento aí que você tem uma leitura, né, uma coleta de dados, existe um custo muito alto envolvido em relação aos equipamentos, tá? Que a gente conseguiu reduzir isso muito, mas muito significativamente, né? Chegar a custar 10% basicamente do que, ou 5% do que a gente iria ter que investir, na verdade, para poder ter esses equipamentos aqui no Brasil. Não somente isso, a gente conseguiu fazer com que esse equipamento tenha 200 a 250 vezes mais resolução na imagem e permitir que a gente consiga enxergar depósitos hiper mega superficiais e que tenham pelo menos de 2, 3 metros de espessura. Isso significa dizer o seguinte: se você tem um filão de ouro passando debaixo da sua propriedade com essa geofísica, se ele tiver pelo menos 2 metros de largura, a gente vai conseguir enxergar ele. E vai te dar uma imagem visualizando esse filão passando debaixo da sua propriedade. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar um negócio muito maior dentro da geofísica. A gente tem hoje uma pesquisa muito grande, uma busca incessante muito grande por lítio, porque é usado nas baterias. Existe um medo muito grande no mundo faltar lítio por causa das baterias, não só do Elon Musk lá, mas também o seu celular, a sua televisão que você está assistindo aí usa lítio. Então, a bateria do iPhone, a bateria do Samsung, não importa, todas usam lítio. E existe um minério chamado pegmatito, né? E esse minério tem uma particularidade nele, né? É um minério formado por quartzo, formado por calcário, ele é muito próximo ao calcário, mas ele é formado por muitas vezes mica, mas ele é a base da tantalita, né? Muitas vezes você encontra tantalita nesse material, que a tantalita é o que dá origem ao tântalo e ao nióbio, né? Mas não só isso, tem todos os outros minérios que podem estar associados, pedras preciosas, águas marinhas, enfim, é um minério muito interessante. Só que tem um problema nesse minério do pegmatito. É que você não consegue identificar ele ou imagiar ele. Imagiar e criar uma imagem do subsolo dele utilizando gravimetria, utilizando magnetometria, utilizando elétrica ou eletricidade, utilizando outros métodos geofísicos. Você só vai conseguir identificar, imaginar, delimitar o que é pegmatito utilizando sísmica de reflexão. Por quê? Porque quando a gente vai ver as densidades,
a gente vai ver que a densidade dele é muito próxima ao granito. Então você não consegue identificar o que é granito e o que é pegmatito. Ponto. Não é um material ferromagnético, então a magnetometria não vai servir para nada. Então esses outros métodos não funcionam no pegmatito, mas vai funcionar a sísmica de reflexão. Vai funcionar para conseguir identificar. Qual é o processo que nós estamos hoje? Validando, né? Os equipamentos, validando pesquisas, tem muitas empresas, tem uma lista de espera de empresas pesquisando. Eu só estou trazendo um pouco mais da geofísica para você entender que lá atrás eu contei para você que eu fui vítima de alguém que não tinha um conhecimento sobre geofísica de verdade, ou até era formado em geofísica, mas me enganou, falando que tinha um equipamento que conseguia visualizar e ia me dar os veios de ouro ali, nem pisou os pés lá na terra. Isso é mentira. E quando você faz uma coleta de dados aérea, você tem uma margem de erro muito grande. Porque se esse drone estiver voando a 50 metros de altura, significa que você tem uma margem de erro de 50 metros. Tá? Então, 50 metros de altura, margem de erro de 50 metros. Se você está fazendo ela na superfície terrestre, você ainda tem uma margem de erro, mas ela diminui. Então, obviamente, você começa com uma geofísica aérea, depois você faz uma terrestre, depois você vai fazer estudos mais aprofundados locais, que você pode fazer uma tomografia, que existe tecnologia onde você coloca o evento sísmico, né? A fonte sísmica dentro de um túnel, né? Dentro de um buraco, para você explodir lá e poder fazer uma tomografia 3D. Enfim, tem muitos métodos que são mais avançados e que conseguem te dar um resultado que tem debaixo do solo. O que eu quero dizer para você com esse vídeo é o seguinte: eu gastei 2 milhões de reais em combustível, escavando terra, fazendo movimentação de terra para chegar no veio do filão. Achamos o veio fantástico, porque a gente tinha um histórico de que tinha uma caixa que descia e que chegava nesse veio, a gente fez isso a céu aberto. Mas se eu soubesse naquela época que existia métodos geofísicos capazes de me entregar exatamente onde estava passando aquele minério, onde estava passando aquele veio ali que tinha ouro, eu teria evitado de gastar esses 2 milhões de reais e teria contratado uma empresa de geofísica que teria feito aquele estudo ali para mim e conseguiria me dizer exatamente, me dar uma imagem exatamente de onde está passando todos os tipos de minérios no meu subsolo. Essa tecnologia é como se fosse uma grávida, ela quer saber o sexo do bebê. O que ela pode fazer? Ela pode ir lá e fazer um ultrassom. Fez o ultrassom, descobriu o sexo do bebê. Vamos lá fazer um chá de revelação, né? E aí descobriu o sexo do bebê. Se a gente fosse partir direto para uma geologia, sabe o que o geólogo ia fazer? Ele abria a barriga da mãe, tirar o menino, olhar o sexo e devolver para a barriga da mãe. Tem lógica fazer isso? Não tem. Então é por isso que a geofísica ela vem primeiro, antes da geologia. Antes mesmo de você fazer um furo de sonda, antes mesmo de você tirar a primeira pá de terra e fazer tudo, você tem que fazer uma geofísica. Antes da geofísica, obviamente, você vai fazer a coleta de sedimentos de corrente, que é você coletar amostras próximo a riachos, próximo a rio, para ver se realmente tem indícios de que o seu minério está ali naquela região. Cara, a literatura, quando a gente fala de mineração, ela é muito vasta. Conhecimento acadêmico, ele é muito vasto. Mas se você não detém esse tipo de conhecimento, você está suscetível a investir errado, perder dinheiro e a tomar alguns golpes de profissionais que não são legítimos, né? E é por isso que eu criei esse canal. Então, meu pedido para você é: se inscreva nesse canal, deixe seu gostei, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Esse é um equipamento hoje que a gente está desenvolvendo que vai trazer muitos benefícios para toda a comunidade de mineradores no Brasil e baixando bastante o custo em relação a outras empresas que já trabalham no mercado e que não conseguem entregar o que a gente vai entregar e que é muito caro. A gente sabe que isso aí fica infelizmente só para as grandes mineradoras, né?
Então, se você tem se você é minerador, por exemplo, e perdeu o seu veio de ouro, né, ou perdeu o seu veio de cobre, saiba que existem tecnologias para descobrir aonde ele está e sair em cima dele de novo, né, sem a necessidade de você ficar louco, gastando dinheiro procurando ele. Eu sinto falta de um conhecimento democrático nesse tema, nesse quesito de mineração aqui no Brasil. Porque eu vejo que mesmo os garimpeiros sem recursos lá fora, eles detêm conhecimento de metalurgia, de hidrometalurgia, de pirometalurgia, conseguem fazer processos de flotação, lixiviação, sem sem a necessidade de um conhecimento acadêmico, sabe, de química, de metalurgia. Os caras detêm esse conhecimento de forma empírica. Por quê? Porque alguém lá atrás já estudou muito e eles só fazem replicar. Nós vivemos um momento muito fácil. Por quê? Porque tudo que a gente precisa no mundo já foi inventado. A gente não precisa inventar nada. A gente só vai pegar o que funciona e usar ao nosso favor. E eles fazem isso de uma forma muito mais natural. E aqui no Brasil, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo muitos mineradores, às vezes garimpeiros, que estão em cima de áreas riquíssimas, mas não conseguem tirar o ouro porque o ouro é fino, ou porque o ouro está associado a pirita, calcopirita, arsenopirita. Ah, o meu ouro é refratário, não consegue, o cianeto não pega no ouro, não sabe, nem conhece o método de cianetação. E na pesquisa, então, nem se fala, estão sendo enganados por empresas aí que fazem a coleta, mas não tem responsabilidade nenhuma de entregar a interpretação. E muitas vezes os profissionais que estão relacionados à interpretação não são profissionais competentes para estar entregando esse resultado. Então, assim, fica a dica aqui. Estuda mineração. Para você poder cobrar, estuda um pouco de geologia para você poder cobrar teu geólogo. Estuda um pouco da geofísica, vai pesquisar, vai estudar, tenta achar material no YouTube, eu sei que tem pouca coisa, mas para você entender um pouco mais. Se você já tem esse conhecimento, mesmo que de forma superficial, você vai conseguir entender quando você bater de frente com um charlatão, com um cara que não tem esse conhecimento, e quando você bater de frente com um cara que detém esse conhecimento, tá? Então assim, fica fácil de entender um processo para montar uma mineradora. Esse ano, ainda falando de pegmatito, esse ano no evento que tem sempre, na feira que tem no Canadá sobre mineração, só se falou sobre pegmatito. E a gente sabe hoje que você encontrar um depósito de pegmatito e conseguir delimitar um depósito desse, 10 milhões de reais é fichinha para fazer um processo de imaginamento desse. Então, eu tô tranquilo, porque assim, o nosso problema hoje não é nem fabricação desses produtos e nem encontrar clientes. Clientes nós temos. E muitos que vão vir e vão procurar a gente. Primeiro evento que tiver de mineração aí, a gente apresentar isso numa revista internacional, acabou. Entendeu? Vai ter muito cliente. Só que eu tô dando a oportunidade para você que é minerador, você que é garimpeiro, conhecer essa área, né, de estudo da mineração antes de todo mundo, tá? Então, deixe seu gostei, deixe seu joinha, deixa seu comentário, tá? Se inscreve no canal e muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Espero que eu tenha dado uma noção geral para você do que é geofísica. Cuidado com os charlatões que tem por aí, que vai fazer uma análise, você já sabe, acho que você já pegou, né? Poxa, o Daniel falou que a magnetometria não dá para achar ouro. Então por que o cara tá usando um relatório de magnetometria e dizendo onde é que tá passando o veio de ouro? Ele tá mentindo. Então assim, não existe isso, né? Achar que vai entregar dessa maneira não existe. Agora, olha, eu te dei aqui, são tipos de materiais dentro do imaginamento que a gente fez, e dentro desse imaginamento a gente consegue identificar aqui que tem 3 tipos de minérios aqui que na velocidade de reflexão dessa onda se assemelham a materiais de quartzo que pode conter ouro. Vamos fazer um furo de sonda para identificar se realmente esse material tem ouro ou não? Ah, fizemos um furo de sonda, deu ouro. Ah, beleza, deu ouro. Então significa que todo o resto tem ouro?
Vamos conferir, vamos fazer outro furo lá do outro lado, onde passa o mesmo tipo de material, que tem a mesma velocidade de reflexão dessa onda? Vamos, fizemos o furo, deu ouro também. Significa que todo esse depósito... grande chance, 99% de chance de todo esse material que tem a mesma velocidade de reflexão é o seu filão, é o seu veio, seja do que for, tá? O minério que você estiver trabalhando, a gente conseguiu identificar lá. A gente conseguiu encontrar esse minério. E de uma forma muito superficial, porque se você parar para pensar, na geofísica, né, que utiliza os geofones mais comuns hoje no mercado, e os sismógrafos dessas empresas grandes aí, como a Geometrics que eu falei, não tem nenhum problema, porque é uma empresa gigante, um potencial gigante mesmo, assim, ela não vai ser afetada em nada por nós, ou não, mas esse equipamento, nosso objetivo não é vender o equipamento, é a prestação de serviço, tá? E, inclusive, fazer a prestação desse serviço em parceria, trocando talvez o serviço e achar os depósitos de minérios, que é um negócio, que esse é o grande negócio da mineração, que é encontrar os depósitos e fazer uma negociação do tipo assim, ganha-ganha. Se a gente achar o depósito e entregar para você onde está, a gente ganha uma porcentagem da produção e tá tudo certo. O investimento é por nossa conta. Então, dá para fazer isso também, mas obviamente a gente tem uma lista imensa, né? Se eu chegar aqui para você e falar que eu vou fazer isso para todo mundo, não dá. A gente tem uma lista imensa e vai ser muito difícil, a não ser que você já tenha resultados, né? Você já esteja minerando, você já tenha minerado no passado e perdeu o veio, então vai ter que avaliar caso a caso para poder ver se vale a pena. Eu estou adiantando isso aqui para você, mas é uma forma. Hoje a gente já tem muitas áreas para pesquisar, mas é uma forma de a gente trabalhar. Outra é prestando serviço mesmo, que a gente vai prestar serviço, já tem empresa aí que está disposta a pagar alguns milhões de reais pela pesquisa e já estão na nossa lista de espera. Mas conhecimento é gratuito, conhecimento é democrático, é esse meu objetivo aqui com o canal, tá bom? Espero que você tenha gostado, até nosso próximo vídeo.